Vai fazer 20 anos que eu escrevo livros. Foi em 2003 que eu escrevi o texto, né, que ia se tornar o meu primeiro livro de contos, Subitamente Agora, publicado pela editora Sete Letras, no remoto ano de 2003, quando eu tinha 20 e poucos anos, né? 20 e pouquíssimos anos. E 20 anos depois, eu acho que talvez seja o momento de pensar, né, em que sentido, em que medida. É claro que vamos dizer, é uma pergunta impossível de responder, mas no que a minha escrita se transformou, o que eu aprendi em 20 anos. O que eu aprendi tanto como escritor quanto como professor de criação literária. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam todos muito bem-vindos. Vou começar com uma história. Não faz muito tempo, num fim de tarde meio chuvoso, fui no lançamento de um livro de poesia de um amigo muito querido. E o evento se deu numa pequena livraria, uma livraria recém-aberta, fazia uns 6 meses que essa livraria existia. Cheguei um pouco atrasado, esse meu amigo conversava com outro poeta para um pequeno público, e esse público estava sentado em cadeiras que ocupavam quase todo o espaço ali da livraria, né? E eu, chegando atrasado, dei acenos discretos, né? Sorrisos, cumprimentei as pessoas à distância. E eu fui me dando conta de que eu conhecia quase todo mundo que estava ali. Eram todos escritores. Ao fim do lançamento, a gente esticou a noite num bar ali perto, armaram uma mesa para as 15 pessoas que continuaram o lançamento, e eu acabei me sentando numa das pontas, ao lado dos amigos que foram meus alunos mais antigos de oficinas de escrita, né? Eu coordeno oficinas de escritas há 15 anos. E estavam lá Letícia, Lucas, Paulo Dantas, né? É uma turma que tinha participado das minhas primeiras incursões como professor de criação literária num remoto ano de 2007, quando eu havia acabado de publicar o meu segundo livro e o meu primeiro romance. Era muito bom estar ali com aquela turma. A pandemia tinha distanciado a gente e o encontro desses era uma coisa rara. A saudade nos deixou abertos naquela noite, nos deixou receptivos. O apuro das eleições tinha terminado e havia como que um sentimento de alívio generalizado. E a gente falava disso e contava histórias e tentava compreender os próximos passos, e a gente já tecia, claro, nossas críticas ao novo governo, o que ali naquele espaço era permitido, né? Para fora a gente precisava apoiar, mas para dentro a gente já começa a fazer a nossa análise, né? As nossas investigações. A conversa ela enveredou para as oficinas de escrita, e alguém me disse que uma frase minha, lançada num encontro há mais de 10 anos, tinha inspirado o nome de um núcleo de pesquisa poética. A frase que eu tinha dito ali um pouco escondida nesse encontro foi: a poesia é o caroço da linguagem. Eles gostaram tanto daquilo que montaram um núcleo de poesia chamado Caroço. Fiquei contente, muito honrado por ter servido de inspiração, e eu falei isso para eles. E foi quando me perguntaram no que você acha que a sua abordagem, o seu método de ensino de escrita literária mudou nesses anos todos. Achei a pergunta muito boa, pergunta difícil, pensei um pouco e dei uma resposta breve que foi ganhando corpo nos dias seguintes, né? No que minha prática como coordenador de oficinas mudou em 15 anos. Em outras palavras, quem é o professor de hoje e que não existia naquele tempo, quando coordenava uma oficina de prosa para aquela turma pela primeira vez. Eu fui me dando conta, e eu acho que está aí o propósito do nosso dessa conversa hoje, que eu fui me dando conta de que eu transformei os elementos que me fizeram um coordenador de oficinas melhor, a meu ver, são os mesmos elementos que me fizeram um escritor melhor. À medida em que eu fui me tornando um escritor melhor, eu também, por consequência, fui me tornando um professor melhor, né? E bom, primeira coisa que eu falei, que é o que me veio à mente naquele momento, foi
que eu sou mais incisivo, eu sou mais desbocado como professor e como escritor. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu tenho mais consciência dos motivos que eu consigo apontar objetivamente no texto em construção. A oficina de escrita é isso, né? De tempos em tempos, alguém traz um texto para o debate. As pessoas comentam suas impressões de leitura, fazem sugestões, destacam os pontos fortes, destacam os pontos cegos. E como coordenador de oficina e escritor mais experiente, que tem mais livros aí na bagagem, tenho uma grande expectativa sobre as minhas impressões, sobre os meus comentários. E do jeito mais simples possível, eu expresso o que eu vejo, identifico, né, como os problemas daquele conto, daquela crônica, daquele capítulo de livro que foi apresentado. E às vezes os autores não gostam, né, do meu comentário. Não é que não gostam, assim, eles ficam abalados, né, ficam meio baqueados, levam um tempo para processar o que eu falei. Mas acho aquilo muito mais sincero do que esse refúgio na ideia de uma horizontalidade indefinida e impessoal, onde ninguém ensina nada a ninguém, onde um tem a sua experiência e abrir a boca significa desrespeitar a opinião alheia, né? Eu acho que, ao contrário, eu sempre achei que as verdades se constroem coletivamente a partir do diálogo. E o que não foi dito, ou seja, o silêncio, entre aspas, respeitoso diante da diversidade, é, no mais das vezes, um ato medroso de isenção. Se tem algo que a gente aprendeu, que a gente julgou importante, acho que cabe a nós expressar, colocar à prova, até para ver se os argumentos resistem ao escrutínio, resistem à problematização, resistem à apresentação, né? Achar que ninguém sabe mais nada, achar que ninguém sabe nada mais do que o outro, é aí sim nivelar a ideia de diversidade. A ideia da educação reside na colaboração de aprendizados reais. Não é porque não sabemos de tudo que não aprendemos alguma coisa a partir das escolhas que fizemos, dos rumos que tomamos. Se eu escrevo livros há 20 anos, eu não tenho muitas dúvidas de que posso colaborar com o processo de alguém que está apenas começando a publicar e a escrever. Existe isso, né? Uma generalização do gosto não se discute, né? E que representa, a meu ver, uma indiferença. O gesto derradeiro que relega as artes a um papel inofensivo e domesticado. Ora, as artes se manifestam. Não é possível ignorar sua natureza política e a própria tentativa também é um gesto político. Estética não é cosmética, é sim uma ética e uma política. Se eu percebo que um autor está escrevendo um romance, e se esse romance esconde uma intenção didática de ensinar como foi um período histórico do Brasil colônia, e se a escrita transparece preconceitos que já foram revelados pela concepção crítica das últimas décadas, né? E se eu tenho ciência disso, por que eu não me manifestaria? Por que eu não apontaria isso? É claro que isso não significa que eu esteja certo necessariamente. Talvez haja uma intenção na obra que eu não tenha percebido, né? E por isso o diálogo, né? Sem dúvida, outras impressões e preconceitos podem ser revelados pela consciência de décadas que ainda vão vir, né? Eu sei das fragilidades do que eu estou afirmando e faço questão de colocá-las. Mas não é por isso que eu não deva me manifestar. E tem um outro aspecto da questão. Às vezes acho que consigo enxergar aquele belo projeto por trás de um texto incompleto. Eu vejo nas linhas de um conto, de uma crônica, o resultado de uma verdadeira batalha campal. Eu vejo os mortos, os feridos, esparramados pelas frases, e é meu papel tentar expressar o que eu estou vendo, ou o que eu acho que eu estou vendo, e oferecer caminhos para que a obra literária se expresse em sua plenitude, mesmo que a autora esteja cansada a ponto de desistir do seu próprio texto, que é o que no fundo se trata quando ela pensa que tá bom como tá, vai assim mesmo, não é? O maior perigo é quando a gente acha que a coisa está boa o suficiente, que a gente chegou no limite da nossa inteligência. Se eu percebo que determinada frase está mal construída, está confusa, está desnecessariamente ambígua, se o propósito aparente do livro está em contradição com o modo como ele se apresenta, eu faço questão de verbalizar o que eu penso. Há coisas na escrita que não podem ser transmitidas. São um mistério, um enigma, mas a maior parte não entra nessa categoria. Quando eu converso com os participantes dos meus cursos, eu me sinto um pouco como cozinheiro mais experiente que sugere colocar açúcar para quebrar a acidez no molho de tomate, ou adicionar raspas de limão siciliano sobre um molho de mostarda para conferir a esse molho um elemento cítrico, vamos dizer. Em geral,
quando se pergunta para um escritor sobre como ele escreve, as respostas que dá são generalidades, evasivas, como se ele não tivesse um ofício, né? Como se ele fosse o único que não tivesse um ofício. Ou seja, o dentista tem um ofício, o engenheiro tem um ofício, mas o artista não. Ele jamais vai poder falar sobre a sua técnica. E, no entanto, a técnica está a todo momento trabalhando, né? Existe, é claro, algo que ultrapassa a técnica, né? Um todo nunca é a soma das suas partes. Um mestre zen dá instruções claras sobre como meditar, mas a meditação é muito maior do que essas instruções. Proust compara a escrita ao trabalho de uma costureira que prepara um vestido. Essa preparação caseira, doméstica, parece ser, diante das concepções etéreas da arte, uma inimiga, como se o artista se visse diminuído por sua aproximação com o artesanato, como se a arte não fosse um artesanato que se tornou singular, que se destacou. Quando eu faço as minhas observações, é claro, eu confio que nesse momento de sinceridade, crítica, eu tenho absorvido algo desses 7 livros que eu publiquei, né, dos 3 outros que permaneceram inéditos, agregando aí uma dissertação acadêmica, uma tese de doutorado. Eu acho que se soma a eles também centenas de originais que tive de escrutinar como jurado de prêmios literários, a leitura crítica das produções autorais de milhares de participantes das minhas oficinas nesses últimos 15 anos, e dessa massa de coisas escritas, né? Eu também acrescento a quinzena de livros que eu traduzi, além de obras que eu revisei, outras que eu produzi como ghostwriter, e eu quero acreditar que esse olhar crítico voltado para a leitura também de dezenas de livros que eu leio todos os anos no meu tempo livre, nacionais, estrangeiros, clássicos contemporâneos, que tudo isso me ajude a pensar e a orientar outras pessoas a escrever melhor e a distinguir o suficientemente bom do melhor possível. Na vida, talvez, o ideal seja o suficientemente bom. Quando eu faço um macarrão para os meus amigos, eu não espero ser um cozinheiro perfeito. À noite, eu não tenho como garantir uma noite perfeita de sono. Quando isso acontece, é a despeito das minhas intenções. Eu não sou um filho, um amigo, um companheiro perfeito. Porque isso não existe. Eu não sou um motorista perfeito, eu não sou um viajante perfeito. Não limpo a minha casa de modo perfeito. Minha casa não é perfeita. Tem coisas aí a consertar, várias, né? Eu costumo cultivar com muito esmero as minhas imperfeições. Viver com o que falta é o melhor dos aprendizados. Talvez a lição máxima de uma vida mais ou menos feliz, imperfeitamente feliz. A imperfeição faz de nós sujeitos melhores, nos ajuda a compreender a riqueza do que somos feitos. A gente aprende a amar as contradições dos outros com isso. A obsessão pela perfeição, pelo contrário, ela não é senão uma forma de intolerância e de imaturidade. O perfeccionista pensa que o mundo seria melhor se ele o controlasse. E é por isso que se trata de um gesto de arrogância. Como diz o meu mestre budista, é preciso achar a perfeição na imperfeição. Numa obra literária, ao contrário, não é bem assim, né? Nas artes, de modo geral, o suficiente não é o suficiente. O amor e o cuidado não se expressam pela imperfeição, pelo acolhimento da natureza improvisada da vida, mas pela insistência e pelo convívio, pelo exercício constante de tentar ouvir o texto, de procurar enxergar as coisas de outra maneira. É uma habilidade toda nova que demanda uma baita dose de humildade. Isso porque buscar deliberadamente onde podemos melhorar é um desafio ao amor próprio, ao contrário do que a gente costuma fazer, né? A gente costuma depois ler e falar, nossa, olha que legal. E a gente se esquece um pouco de onde tá falhando aquele texto. A gente quer elogio, a gente quer o trabalho concluído, a gente quer a endorfina dos louros. E tudo bem, né? Mas não é o propósito da escrita o de receber elogios. A nossa escrita, se só recebe elogios, se torna indulgente, mimada. E a gente vai estar distante da compreensão real do que a gente está fazendo, né? E de nos assenhorarmos do que a gente está fazendo. Né? Uma criança, quando ela brinca no quarto, ela vai lá, tira os brinquedos das estantes, ela pula na cama, ela perde a noção do tempo, ela deita e rola no tapete. Aí vem um adulto, entra no quarto e vê aquela alegria toda da criança, a cama desarrumada, a necessidade do filho de tomar um banho, de comer, né?
A escritora, o escritor, ele precisa ser tanto a criança quanto o adulto em relação ao texto. A criança se perde na prosa. A criança que somos quando escrevemos se perde na prosa. E o adulto é como que o seu desdobramento crítico. Para minha alegria, naquela noite com os meus amigos, à mesa do bar, meus amigos escritores, a conversa não tardou muito a mudar de rumo. Naquele momento eu fazia questão de me, vamos dizer, despir de qualquer papel, função professoral. Não era meu lugar ali naquele momento, né? No dia seguinte, no entanto, né, o pensamento refez a pergunta sobre o que aprendi, né, e no que me transformei como professor e como escritor, né? E eu acho que existe uma segunda característica e que além dessa facilidade maior em reconhecer escolhas infelizes num texto, eu acho que eu percebo também que antes eu tateava mais em busca das palavras para me expressar. Eu escrevia mais para encontrar o que eu queria escrever. Eu era mais verborrágico. E muito do que eu escrevia não prestava muito. Eu tinha que tirar depois. Era apenas o ato de buscar as palavras. Hoje eu consigo dizer mais escrevendo menos. E eu acredito que a precisão é a chave para ser compreendido. Para que uma frase minha reverbere nos ouvidos e na memória do leitor. Nesse aspecto e nos outros, eu sou um professor melhor porque eu me tornei um escritor melhor. Eu não recuso nem rejeito aquilo que eu produzi, mas hoje eu entendo melhor o que eu quero fazer, né, e o que eu estou aqui para criar. Né? Desse modo, eu acho que eu explorei muitos caminhos que se mostraram inadequados para mim. Eles são inadequados em si mesmos, mas eles não são exatamente o que eu queria fazer, mas eu provei deles. Né? Meus movimentos ensaísticos hoje são menos prolíficos, no sentido de serem menos tateantes. Eles são feitos da supressão. A experiência ela é um decantado, né? Ela é um substrato eliminatório. Isso se revela na minha própria biblioteca, por exemplo. No começo eu comprava de tudo, de filosofia, poesia, psicanálise, história em quadrinhos, tragédia grega. E eu fazia isso porque eu não sabia exatamente o que eu ia ser. Né? E aí a essa minha grande curiosidade eu agregava muita coisa. Havia curiosidade pelos livros, mas havia a ideia de que eu entenderia tudo de todas as áreas do conhecimento. Né? Essa pretensão de que eu conseguiria circular mais do que, no fundo, eu de fato consegui, que qualquer pessoa é capaz de circular, com exceção de talvez alguns luminares, né, da civilização. Então, eu acho que é essa minha curiosidade, que eu continuo, que é, vamos dizer, o motor da minha prosa, da minha escrita, eu acho que se somava um certo senso de dever. Né? Mais que um escritor, eu queria ser um intelectual, um grande psicanalista, queria conhecer o mundo todo. Né? E eu acho que o tempo me mostrou que eu me tornei muitas coisas, mas que eu sou, e sempre vou ser uma coisa só, um escritor. Eu não sou um intelectual, nem um malabarista. Não que eu tenha deixado de ler histórias em quadrinhos, não que eu tenha abdicado do prazer da leitura de textos filosóficos, mas eu já sei a essa altura que meu lugar aqui não é me especializar em Hegel ou em Kierkegaard. O meu próprio destino, os caminhos que eu tomei, me mostraram o meu tamanho real e me conciliaram com esse tamanho real. Como coordenador de oficinas, eu aprendi nesses anos todos a expressar o que eu penso, correndo o risco de estar errado, e também de verbalizar as minhas questões e as minhas dúvidas, de não pretender o lugar de suposto saber. É um conceito psicanalítico esse, que é, vamos dizer, o lugar de um suposto saber, ou seja, a gente deposita no outro tudo aquilo que a gente julga que a gente não sabe. Né? E é muito libertador e muito dinâmico se livrar do dever de ser um intelectual, ou dessa ideia de intelectual, né? De uma pretensão cruel do superego ou do supereu. Na semana retrasada, no último episódio do Prelo, eu falei dessa figura, dessa instância do aparelho psíquico que é o supereu. Né? E eu acho que ser escritor é isso. A gente constrói situações, experiências, a gente coloca as coisas que não existem em movimento e a gente observa para onde vão essas coisas. Né? A gente ergue edifícios de palavras e depois decide trocar as paredes de lugar. Dá muito trabalho, mas é o trabalho que eu amo. Né? Se você quer ser ou se tornar um bom cirurgião, você vai ter que fazer muitas cirurgias.
Se você quer se tornar um cozinheiro, vai ter que passar muito tempo na cozinha. Se você quiser tocar um instrumento de modo profissional, você vai ter que passar 4, 6 horas diárias tocando por muito tempo. Recentemente eu conversei com um amigo, grande amigo, produtor musical, excelente baixista. E quando era jovem, ele ganhou uma bolsa para passar 1 ano estudando o baixo em Nova York. Olha que legal, eu não conhecia Nova York. Ele falou, você vai ganhar uma bolsa. Não, uma bolsa muito grande, o dinheiro era escasso, mas era uma bolsa suficiente para ele viver e estudar durante 1 ano, né? Ele, como eu disse, o dinheiro era pouco, ele conhecia pouca gente, mas a verdade é que ele não podia se importar menos com isso. Eu perguntei para ele o que ele viu de Nova York. Vocês sabem o que ele respondeu? Quase nada. Eu falei, nossa, mas por que? Como assim? Você passou 1 ano em Nova York e não viu quase nada? Ele falou, olha, eu estava tocando. Eu passei 1 ano tocando, treinando e tocando. E eu vou falar que essa é uma postura muito inteligente, né? Não só para músicos, mas para escritoras e escritores. Né? A gente sempre começa com uma ideia vaga, com uma frase, algo que a gente quer dizer, uma situação que a gente precisa narrar. Né? E o que se segue são impulsos criativos, né? Impulsos que vêm e vão, né? E que estão aí sujeitos a prazos, a outras pressas. A maioria das pessoas passearia por Nova York, desfrutaria de Nova York, né? E quem sou eu para recriminar essas pessoas? É Nova York, né? Eu nunca fui para Nova York, mas eu sei que a cidade tem seus museus, tem seus parques, tem seus restaurantes. Nova York é uma cidade que é, vamos dizer, protagonista de muitos filmes, de muitos livros, né? A gente conhece, de muitas músicas, inclusive. Né? Então a gente, mesmo que a distância, algo a gente já ouviu sobre essa cidade. Né? E o carnaval, o encontro com amigos, as crianças, acordar mais tarde, tomar um café longo, despreocupado, pagar as contas. A vida já apresenta a sua dose de providências e distrações. Eu acho que todos temos a nossa Nova York. Nova York é aqui uma metáfora, né? E eu acho que, diferentemente do meu amigo, eu não comecei o meu percurso autoral com muita disciplina. Né? Eu acho que isso foi vindo, acho que isso veio depois. Eu era, sim, obstinado. Eu tive a sorte, ou a falta de sorte, de carregar comigo uma pequena obsessão. Né? Eu era um geek dos livros. Mas a obsessão, às vezes, permite que a preocupação seja superior à ocupação. Às vezes a gente se preocupa mais do que a gente de fato se ocupa. Né? Eu comecei publicando um livro de contos, depois eu passei para um romance policial, passei 5 anos escrevendo um livro multimídia, experimental. Depois disso eu escrevi um thriller super intenso, psicológico, e depois eu escrevi outro. Né? Publiquei uma novela breve, organizei uma obra sobre a leitura de literatura, e em meio a esses projetos eu tentei muita coisa. Mas eu precisava também pagar as contas, e às vezes a vida simplesmente me arrastava de um lado para o outro. Né? Até que eu tomei uma decisão. Eu decidi tomar a decisão que já havia tomado 15 anos antes. Né? Ora, pensei, a escrita é a minha prática, é isso que eu faço e eu quero fazer melhor. Quando eu passei dos 40 anos, eu pensei comigo que eu não poderia me dar o luxo mais de passar uma semana sem escrever. Eu levo muito tempo para encontrar os meus livros, para saber o que é que eu vou escrever. E escrever é o caminho mais curto para saber o que a gente vai escrever. Eu acho que foi essa a ficha que caiu. Quando se escreve todos os dias, tudo que é desprazeroso no ato de escrever meio que se dissipa. A escrita se torna puro prazer e pura obstinação. É uma espécie de palavras cruzadas que faz sentido. É um sudoku com um propósito. Quando se escreve todos os dias, você não tem que recomeçar cada vez que você abrir o processador de textos. A rotina, ela te lança num estado de fluxo, de fluência, da qual você vai entrar e sair. Mas mergulhado nessa prática, você abandona as perguntas bobas, aquele narcisismo que é tão natural para, né, com essa, vamos dizer, esse anseio de ser lido, de ser amado, de ser famoso, né? E você abraça definitivamente o seu propósito real. Né? Quando você escreve todos os dias, você pode até escrever mal, mas a sua escrita melhora com o tempo. Você se sente mais autorizado a dizer que escreve, que é um escritor. Pode ser que leve 10 anos para que você consiga publicar um livro realmente bom. Não importa tanto, porque você já começa a derivar a alegria do processo.
e escrevendo todos os dias, você vai publicar artigos, ensaios, poemas, pesquisas, contos, alimentar suas redes sociais de modo muito mais despojado e natural. A escrita diária, ela te aproxima do seu próprio pensamento. Você se torna mais afiado. As palavras, elas chegam à lembrança com muito mais facilidade. Você consegue, enfim, se desapegar do estilo alheio, do pensamento alheio. E sem rejeitar tudo que aprendeu, todas as suas influências, você passa aos poucos a construir algo próprio, um espaço todo seu. É uma referência aqui a um quarto todo seu, né? A escrita, ela vai te deixar articulado, né? Hoje eu, de fato, entendo meu amigo baixista. Nova York, dizem que é linda, mas se você só permanece do lado de fora, caçando ali borboletas, distrações, você nunca vai deixar de ser um turista nesse mundo. E para aproveitar melhor esse mundo, você precisa ter mais claro do que você gosta de ver e do que você gosta de fazer. E se você estiver apenas do lado de fora, à mercê das notícias, da publicidade, desses interesses alheios, do que todo mundo está dizendo que é fundamental que você assista, o que você veja, o que você escute, você vai jamais poder cultivar a felicidade real de construir um pensamento articulado, né, e que te ligue verdadeiramente a esse mundo. No começo, essa disciplina é como que uma decisão de se sentar todos os dias e escrever vai soar pouco natural, não vai ser muito natural. Ela não vai se parecer com aquela fantasia romantizada que você tinha como escritor ou como escritor. Nesses momentos eu recomendo que você tenha calma, que você espere, que você abandone a fantasia, né, que você nutre. Mais pra frente você vai encontrar algo muito mais bacana do que essa fantasia. Você vai fazer ajustes na sua agenda, você vai absorver o que funciona e deixar de lado as coisas que não funcionam nessa sua ética do trabalho, nesse seu ethos autoral, nessa sua prática cotidiana. Em alguns momentos a resistência à escrita, aquela força insidiosa que sempre que pode procura te impedir de realizar suas aspirações mais elevadas, ela vai, vamos dizer, ou ela pode tentar aí se adequar a esse aspecto protocolar da escrita cotidiana. E você vai ter que resolver esse problema. A gente falou disso no último episódio do Prelo, sobre as resistências à escrita. E eu menciono diretamente esse momento em que, no dia a dia da escrita, ele vai, vamos dizer, se esvaziando de afeto, né? E tornando algo burocrático. Ora, não é burocrático. Essa burocracia, ela é um fenômeno, né, de resistência do super-eu, né? Em algum momento, eu acho que com prática, com paciência, né, comparecer ao texto com regularidade não vai ser mais o resultado de força de vontade, mas do hábito. Todo hábito ele tem esse mérito da familiaridade, ele é uma prática conhecida, né? Já não é mais algo estranho, alheio, né? Mas essa etapa, ou seja, de familiaridade, de se tornar a escrita cotidiana um hábito, não é a última ainda. A última etapa vai ser a de fazer com que a escrita seja parte de você, parte de quem você é. Um costume é algo que se veste e que se pode retirar. A escrita, nessa última e quinta e derradeira etapa do processo, vai ser a sua pele, vai ser a matéria da qual as suas terminações nervosas se constituem. Portanto, são essas as etapas. Então, em primeiro lugar, você vai se disciplinar. É uma prática alheia, fruto de uma determinação, de uma decisão deliberada. Vai soar um pouco antinatural. Depois você vai ter um segundo momento que vai ser rápido chegar a esse momento, vai ser de ajustes, ou seja, a prática ela vai se adequar às outras necessidades suas. Em terceiro lugar, pode ocorrer um processo de alienação, né, onde você vai meio que sofrer esse risco de ter a escrita meio burocratizada, e aí você vai se valer de estratégias para superar isso. Aí a escrita ela se torna um hábito, né, ou seja, ela deixa de ser uma decisão deliberada, ela é uma decisão, mas ela se torna algo mais leve, não exige, vamos dizer, do seu aparato cognitivo aquele esforço cotidiano. Você vai simplesmente sentar e escrever, sabe? Vai ser mais fácil às vezes, vai ser mais difícil às vezes, mas você vai lá e sentar e escrever, isso vai ser por si só mais leve. E por último, né, a escrita vai se integrar à sua personalidade. E isso é muito bonito, porque eu vejo isso
muitos participantes das minhas oficinas, as pessoas saem do curso e saem escritoras, saem falando disso, saem pensando nisso, saem conversando com outras pessoas, saem escrevendo livros, saem publicando e dialogando e trocando o tempo todo. Ou seja, assim, aí já não tem volta, né? A prática, ela vira um modo de ser, uma estética da existência, um olhar sobre o mundo, né? E é curioso, porque quando a gente inveja uma determinação alheia, assim, né? Quando a gente fala, nossa, eu admiro muito essa pessoa, tal. Em geral, o que a gente inveja não é a capacidade de alguém de reservar horas todos os dias para uma certa prática. A verdadeira admiração nasce daquilo que o sujeito se torna, né? Não necessariamente daquilo que ele faz como um resultado da sua disciplina, não é? Ou seja, ele se torna aquilo, né? Mas para se tornar é preciso praticar. E a prática, ela é antecedida pela tomada de decisão, né? Para concluir a conversa de hoje, são essas as 3 coisas que eu aprendi desde que eu comecei a escrever e a coordenar oficinas de escrita, né? E é nisso que a minha prática e a minha docência mudaram e se transformaram. Então, acho que, em primeiro lugar, eu eliminei os preâmbulos, prolegômenos. Eu procuro revelar o que eu vejo, eu não hesito em expressar aquilo que eu considero evidente e verdadeiro. Em segundo lugar, a precisão. Eu consigo dizer mais com menos. Eu me debruço sobre as opções formais, eu elimino a gordura das escolhas, né? E, em terceiro lugar, e muitos livros depois, a escrita cotidiana, né? Então, sinceridade, né? Escrita direto ao ponto, entender o que está errado, não querer dourar a pílula. Em segundo lugar, a precisão, dizer mais com menos, né? Ter um cuidado muito grande com a dimensão formal. E, em terceiro lugar, a incorporação do ato de escrever, né? Um pensamento que é articulado à prática, né? E como que a gente começa, né? Vou terminar hoje com como começar, tomando uma decisão, assumindo a responsabilidade por essa decisão. Nós queremos ser autores, e para isso a gente vai ser responsável, né? E surpresa, essas 2 coisas, elas são sinônimos. Ser autor significa responder por algo, é criar algo em relação ao qual você vai poder responder. Você vai ter de tomar uma decisão e você vai sustentar essa decisão pelo tempo que for necessário para que você possa explorar essa decisão até as últimas consequências. Muito obrigado e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço e até mais. Tchau!